Olá, graça e paz, dando continuidade então ao nosso estudo bíblico relacionado com os conflitos da vida. Nós já vimos alguns assuntos pertinentes e que geram vários conflitos. E agora, na lição de número 6, nós vamos tratar de mais um desses assuntos, que é a questão da culpa humana. Na lição de número 6, o autor propõe para nós essa relação entre a culpa humana e a graça de Deus. Nosso texto-chave, então, da nossa reflexão se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e o versículo 10, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A nossa ideia, então, nessa lição é entender e saber o que é culpa e conhecer alguns tipos de culpa que podem existir. Refletir também sobre as possíveis culpas que cada um de nós podemos estar carregando em algum momento das nossas vidas. E também a nossa ação diante dessas situações é ter uma atitude acertada para nos libertarmos desse sentimento de culpa que pode estar em algum momento da nossa existência nos acorrentando, nos oprimindo, por que não nos deixando deprimidos, como uma consequência também, e eles precisam então ser tratados. Nós vamos entender então, inicialmente, o que seria a culpa. O autor passa a explicar então os tipos de culpa que podem existir, e os principais deles agrupados em dois grupos, duas categorias, que podem ser culpa objetiva e culpa subjetiva. A culpa objetiva, então, é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado, quer ele concorde com isso ou não. Foi o que aconteceu, então, com o rei Davi, na narrativa de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo de 1 a 15. A culpa objetiva pode ser dividida em 4 tipos, Então, essa culpa objetiva é aquela que a pessoa, mesmo não querendo reconhecer, ela é culpada. Então, ele dá o exemplo do rei Davi, naquele pecado cometido e que aparentemente não queria reconhecer o que havia feito de errado, e o profeta Natan o constrange a reconhecer. Essa então seria uma culpa objetiva, ou seja, mesmo que a pessoa não queira reconhecer, ela é obrigada a reconhecer uma transgressão realizada contra uma lei que foi quebrada de uma maneira objetiva. E dentro dessa culpa objetiva, o autor coloca como subitem da culpa objetiva uma culpa chamada de uma culpa legal. E a culpa legal seria a violação das leis da sociedade. Avançar um sinal vermelho no trânsito, por exemplo. A pessoa tem consciência de que aquilo é errado, existe uma lei específica para aquilo, e conscientemente, objetivamente, a pessoa decide avançar o sinal. Então essa é uma culpa considerada uma culpa legal, Tem uma norma, tem uma lei específica que trata sobre aquele assunto, e essa culpa objetivamente ela é então infringida, a pessoa acaba assumindo essa culpa de uma maneira objetiva. Seria então esse primeiro subitem da culpa objetiva, uma culpa legal. Mas também nós temos dentro da culpa objetiva aquilo que o autor chama de uma culpa teológica. O que seria então a culpa teológica? Uma desobediência às leis de Deus de acordo com as Escrituras. Todos nós somos pecadores, como Paulo nos afirma em Romanos 3, 23. Diante de Deus, somos todos então culpados, e reconhecendo isso uma vez, através da palavra de Deus, passando a obedecer o Senhor, conhecendo a sua palavra, e mesmo assim decidindo desobedecê-la, então nós estaríamos enquadrados aí na questão da culpa teológica, segundo o autor da lição. Mas também ainda dentro da culpa objetiva tem a culpa que
ele considera como a culpa pessoal, é a violação de padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência. Romanos capítulo 14, versículos 22 a 23, a pessoa então, uma vez que tem pensamentos pecaminosos, a pessoa acaba se entregando a esses desejos, a esses padrões pessoais, esses apelos que vêm da sua própria consciência. Ela tenta não lutar contra esses maus desejos e isso acaba acarretando numa culpa pessoal. A culpa também objetiva pode ser considerada como uma culpa social. É a quebra de uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como válida. 1 Coríntios, então, capítulo 10, versículo 23. Temos uma regra social que é conhecida e as pessoas buscam quebrá-la, né? Romper com aquilo que é considerado normal, né? Romper com uma regra já estabelecida na sociedade. As pessoas às vezes fazem isso até mesmo para afrontar, né, um determinado grupo específico que busca conservar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento social. A culpa também, além de ser culpa objetiva, o autor diz que a culpa também pode ser subjetiva. O que seria então a culpa subjetiva? É o sentimento de pesar, um remorso, uma vergonha e autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que nós consideramos errada ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Foi o que aconteceu então com Judas Iscariotes, né? Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 9, e também com Esaú, que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Essa culpa subjetiva, esse remorso, esse pesar, essa vergonha, essa autocondenação por ter tomado uma atitude, então, que era considerada errada. Fazemos ou pensamos alguma coisa ou deixamos de fazer aquilo que deveria ter dado um fim diferente. Deus pode usar, então, qualquer um dos dois tipos de culpa, ou vários deles conjugados, para nos levar ao arrependimento e às mudanças necessárias, porque a bondade de Deus é que leva você e a mim ao arrependimento. Romanos, então, capítulo 2, versículo 4. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se referem à culpa subjetiva, mas a Bíblia não usa a palavra culpa nesse sentido. As três palavras gregas que são traduzidas como culpa ou culpado referem-se a uma culpa teológica. E nesse caso parece haver pouca diferença entre a culpa e o próprio pecado. O autor também coloca para nós aqui o conceito de tristeza e perdão divino envolvidos com a culpa. Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com o seu pecado ou culpa objetiva sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Pergunta o autor, né? Para responder a essa pergunta, nós vamos examinar os conceitos de tristeza construtiva e destrutiva e de perdão divino. O autor passa então a apresentar aqui para nós essa ideia da tristeza que é construtiva e uma tristeza que é destrutiva. No texto que nós lemos então anteriormente, 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 8 a 10, Paulo vai fazer uma distinção clara entre essa tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo e os resultados que cada uma delas produz, né? A tristeza segundo Deus produzindo arrependimento e essa tristeza segundo o mundo produzindo a morte, produzindo o desespero. Então a restauração dessa tristeza, que é uma tristeza considerada então construtiva, a tristeza segundo Deus, pode trazer então a restauração de vidas. E no meio disso tudo também nós temos aí nessa relação o perdão divino que atua sobre a tristeza construtiva ou essa tristeza segundo Deus. Este é um dos principais temas da Bíblia, o tema do perdão, e embora algumas passagens o mencionem sem discutir o arrependimento ou sugerem que pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe: o arrependimento e a disposição do pecador para perdoar, né?
Então a gente entende aqui que o perdão divino oferecido, ele vai gerar no coração do homem arrependimento e essa disposição também para perdoar. E aí o autor passa também a chamar a nossa atenção para as causas, possíveis causas da culpa, o que pode gerar então culpa, esse sentimento de culpa nos homens. Por que as pessoas então se sentem culpadas? Seria a pergunta a ser respondida. As razões podem ser muitas, como apresentamos a seguir. O autor apresenta ainda as causas da culpa. Quais seriam essas culpas? De onde surgem as culpas? Quais seriam as origens das culpas? As razões podem ser muitas e o autor passa a apresentá-las aqui. Primeiro, experiências passadas e expectativas irreais. Conceitos individuais daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal, geralmente se formam na infância. Na maioria das vezes são os pais que transmitem esses padrões e às vezes esses conceitos vêm também de líderes de igrejas que acreditam que o homem pode viver sem pecar. Ainda há alguns ensinamentos nessa direção de que o homem, uma vez que aceitou, encontrou Jesus Cristo, está caminhando nessa nova vida, ele está completamente livre do pecado, ele pode viver sem pecar. E essa experiência pode trazer um trauma muito grande, porque vai haver um conflito do homem o tempo todo pecando e se sentindo culpado por não conseguir atingir os padrões divinos de Deus, os padrões estabelecidos também pela sua liderança de igreja, e pode também ser fruto dessas questões de infância, onde pais ou aquelas pessoas que cuidavam de você quando era criança talvez exigiam um padrão de perfeição e de excelência em tudo que você fazia, seja nos estudos, seja no trato das coisas do dia a dia. A melhor reação então diante de padrões que são considerados inatingíveis é a adoção de outros mais realistas. É claro que Deus espera que nós estejamos sempre nos esforçando para atingir um alvo de maturidade cristã, né? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa expectativa, uma maturidade cristã. E ele desaprova o pecado e a desobediência, mas ele enviou o seu Filho para que pudéssemos receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de pecados e livre também de culpas. O Senhor Jesus pode nos ajudar nessa caminhada, enquanto aqui estivermos a lutar contra o pecado e nos livrarmos de toda a culpa que possa ainda estar sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Uma outra causa também que pode gerar culpa nas pessoas é o sentimento de inferioridade e pressão social, ou seja, querer atingir patamares, querer atingir alguns padrões sociais, não se sentir inferior às pessoas, essa cobrança por resultado o tempo todo, ou por ter coisas que outras pessoas possuem, ou ver pessoas prosperando, progredindo, e a gente também não conseguir atingir essas expectativas. Isso pode gerar um sentimento de culpa, né? E fazer-nos pensar por que nós não conseguimos atingir aquilo, por que nós não conseguimos comprar aquela casa, aquele carro, adquirir aquele imóvel, conseguir aquela promoção, conseguir aquele emprego. Isso é um sentimento também que vai fazer com que a pessoa fique nesse tempo pensando e se culpando o tempo todo. Uma outra questão também que pode gerar culpa nas pessoas é o mau desenvolvimento das consciências, seja na infância, seja em algum período da vida, onde essas pessoas foram ensinadas de uma forma muito rígida, ainda que sem nenhum embasamento, seja bíblico, seja de legislação, ou seja de alguma coisa, os pais ou aquelas pessoas que os criaram ensinaram das suas maneiras aquilo que é certo e o que é errado, e hoje essas pessoas não conseguem atingir esses sentimentos, ou tentam viver no máximo possível cumprindo com aquilo que foi ensinado na infância do que era certo e do que era errado, de forma que foram convencidas de suas próprias imperfeições ou incompetências e têm medo de fracassar ou ser castigadas e não conhecem direito o perfeito perdão de Deus. Essas pessoas ficam se culpando, essas pessoas ficam o tempo todo
buscando se convencer de que são imperfeitas, de que são incompetentes para atingir algum padrão do que foi estabelecido. Então, esse mau desenvolvimento de uma boa consciência também pode acarretar um sentimento de culpa crônico no coração das pessoas e nas suas mentes. E também, por que não dizer, como consequência da culpa, né, pode trazer também para as pessoas as influências sobrenaturais. E o autor aqui coloca para nós a culpa objetiva ou teológica e os sentimentos de culpa subjetivos entraram na história da humanidade a partir do pecado original e são instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, mas podem ser usados contra nós pelo diabo. O diabo sabe que nós, como origem, somos pecadores, somos fracos, somos falhos, e ele vai, né, como é a sua tarefa principal, que é acusar, ele é o acusador, que vive para nos acusar, pode causar também uma influência em nós, de maneira sobrenatural, daquilo que nós sabemos que falhamos, sabemos que pecamos, e ele pode sim, como nosso inimigo, como nosso acusador, ficar martelando essas questões da nossa mente, do nosso coração, e fazendo com que vivamos aprisionados à culpa de não conseguir atingir por conta própria, para os nossos próprios esforços, nossos próprios méritos, aos padrões de Deus. E aí o autor também fala daquilo que pode ser consequência ou causas da culpa, mas também fala dos efeitos que podem ser gerados através da culpa. O primeiro deles é o pensamento defensivo, aquela pessoa que vai estar sempre na defensiva, se achando culpada por alguma coisa, vai estar sempre tendo uma desculpa para aquilo que faz de errado. Esses então se manifestam quando colocamos a culpa nos outros, né? Isso aconteceu desde o Jardim do Éden, né? Onde Adão, ao ser interpelado por Deus, acusa Eva de ter induzido ele ao erro. E isso é muito natural na nossa sociedade, isso é natural, infelizmente, dentro das nossas casas, e isso é natural também dentro das nossas igrejas. A culpa é sempre do outro, um pensamento defensivo oriundo de um efeito da culpa. Reações também de autocondenação podem ser efeitos da culpa. Sentimentos de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimentos de ser inferior, inadequado, uma fraqueza, uma baixa autoestima, um pessimismo, insegurança para a tomada de decisões. Também podem ser desenvolvidas reações físicas. Sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos, o corpo pode enfraquecer e acabar entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização e, se duradoura, pode tornar-se uma patologia. E aí Davi vai expressar esse sentimento também em relação ao seu pecado e em relação ao como o seu corpo reagia a esse sentimento. Salmo 32, versículos de 3 a 4. E como efeito da culpa também, o autor ainda propõe para nós aqui a questão da dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos de autoridade do Estado. É o caso dos americanos veteranos de guerra do Vietnã, pessoas que passaram por questões traumáticas, mesmo que a serviço do seu governo, mesmo exercendo de alguma maneira a lei, essas pessoas ficam traumatizadas, seja por ter exercido a lei ali e a ordem dos seus superiores, talvez tirado a vida de uma pessoa no exercício das suas funções, mas naturalmente, como ser humano, essas pessoas ainda se sentem moralmente afetadas, com uma dor na consciência moral, sentimentos de tristeza, e muitos desses militares, sejam os veteranos de guerra do Vietnã, ou militares, ou servidores do Estado, policiais militares e outros, que no cumprimento da sua lei podem acabar tendo que tirar a vida de outras pessoas, ainda que
tenham as justificativas plausíveis na lei. O sentimento que mantém é a questão da dor moral de ter tirado uma vida. O arrependimento e o perdão, então, diante de tudo isso que nós falamos, é que a graça de Deus ela se aproxima de nós, e muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores, e ao confessar os nossos pecados, Deus pode então nos ajudar nessa confissão de pecado para Deus e para os outros, deixar os pecados e descansar satisfeitos na certeza de que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O tratamento, então, adequado para a culpa, segundo o autor, e para os culpados, é o seguinte: ele diz que é bom lembrar que o que Deus espera de cada um de nós não é a perfeição, mas sim uma tentativa sincera de fazer a sua vontade. Isso traz para nós um pouco mais de leveza em relação a essa culpa, né? Saber que Deus é o nosso Deus, que Ele espera de nós uma busca por perfeição, mas que não seremos perfeitos aqui nesse tempo, e essa tentativa sincera que precisa existir em nós de fazer a sua vontade. E eles também derramando sua graça em nós e nos tratando. Deus é compassivo e também ama incondicionalmente e perdoará os nossos pecados sem exigir de nós uma expiação ou penitência. Isso não é mais necessário porque Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. É preciso também, conforme o autor coloca nessa lição, compreender e aceitar os culpados, as pessoas que foram de alguma maneira culpadas. Essas pessoas têm sentimentos de culpa frequentemente, elas já se condenam e esperam ser condenados pelos outros. Então, como igreja de Deus, né, como servos do Senhor, o nosso pensamento deve ser tentar ao máximo compreender essa dor dessas pessoas que já se sentem culpadas e exercitar essa capacidade de aceitar esses culpados, trazê-los de novo para a comunhão dos santos, tratando-os com amor e ter vontade de ajudar. Nosso Deus aceita o pecador apesar de não aceitar o seu pecado. Ajudar então também os pais a transmitir esses bons valores para os filhos desde a mais tenra idade, exercício da igreja então, a trabalhar nos pais para não exigirem dos seus filhos além daquilo que eles podem realmente fazer, não colocarem uma pressão, uma sobrecarga nesse sentido, transmitindo esses valores, principalmente valores das Escrituras, não das suas próprias mentes, para que esses filhos, né, possam crescer de uma maneira saudável, entendendo suas falhas, suas fraquezas, mas entendendo também que também são filhos de Deus. Alguns grupos religiosos muito autoritários podem tentar, provavelmente em vão, impor novamente as antigas convicções éticas que funcionaram no passado. Muitas vezes isso leva à condenação dos que não se ajustam e intensifica a culpa em pessoas que não se seguem padrões que são impostos pela sociedade ou por alguns tipos de doutrinas que não têm um embasamento completamente bíblico ou teológico. E nós precisamos também ajudar os membros da nossa própria igreja a compreender esses valores, padrões elevados de Deus. Os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Um Deus que perdoa, um Deus que é amor, mas um Deus que é justiça e um Deus que é santo e exige daqueles que o seguem que também sejam santos. Sejam santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Todo crente então deve entender que Deus compreende a nossa fraqueza e quando caímos, e Ele sempre está pronto para nos perdoar graciosamente. E é bom lembrar que há duas maneiras de aprender sobre o perdão: experimentá-lo e praticá-lo. Experimentar o perdão oferecido por Deus e também praticar o perdão para com o próximo. E a conclusão
dessa lição é que nem todos os sentimentos de culpa são ruins, como nós vimos aqui, aquele sentimento de culpa que ele é produtivo, construtivo, pode nos levar ao arrependimento e ao perdão dos nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados e agirmos de modo mais construtivo. O exemplo do apóstolo Pedro, antes e depois do Pentecostes, é uma prova clássica disso. No entanto, os sentimentos de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influências paralisantes. As pessoas não conseguem avançar em suas vidas porque estão presos pela culpa. São esses sentimentos de culpa que são perniciosos que nós então queremos evitar e queremos eliminar das nossas vidas. Nenhum de nós vai então alcançar a perfeição nessa vida. Nós estamos então em busca daquilo que Deus tem para nós, estamos num processo de santificação contínua, de aperfeiçoamento contínuo, e Deus é quem está nos tratando. E além disso, nós somos aceitos por Deus. Recebemos o perdão incondicional quando nós confessamos os nossos pecados. E nós então temos a garantia de que nós um dia alcançaremos esse padrão divino, não por aquilo que nós possamos fazer, ou não por aquilo que nós sejamos, mas aquilo que Jesus é e por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Que Deus nos abençoe então e que possamos também ajudar outras pessoas a se livrarem desse sentimento de culpa, principalmente dessa culpa que não é produtiva, que não é construtiva, mas é uma culpa destrutiva que leva à morte, leva à solidão, leva ao desespero, leva à depressão. Que Deus nos ajude e nos fortaleça cada dia mais e mais. Graça e paz e um grande abraço a todos.